Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal da Central do Livro de Mórmon. Então, essa semana nós vamos estudar na quinta aula o capítulo número 4 de Primeiro Nef. Algumas perguntas para nós podermos refletir. Por que Nef matou Labão? Nef era obediente cegamente? Devemos ser obedientes cegamente? A quem o Senhor revelará alguma coisa diferente dos mandamentos? Porque a integridade é a base do caráter? Quanto vale o seu juramento? Então nós vamos ver e aprender algumas coisas importantes em relação a esses princípios que nós colocamos aqui. Então nós vamos começar aqui em 1 Nef 4, versículo número 6. Nós vamos ver algo que às vezes passa-se desapercebido para nós podermos entender. Então no versículo 6 diz que Nef, ele diz o seguinte: e fui conduzido pelo Espírito, não sabendo de antemão o que deveria fazer. Então, às vezes, algumas pessoas ensinam aqui a obediência, na verdade, cega, né? Então, vamos entender o contexto, que ele está dizendo que ele foi conduzido pelo Espírito, embora ele não sabia todas as coisas, né? Como nós vamos ver mais adiante, ainda nessa lição, a importância de nós podermos ser obedientes, mas nós vamos aprender que a igreja não espera, os líderes da igreja não esperam que os membros sejam obedientes cegamente. Então nós vamos entender isso melhor. Agora, quando o Nef disse que ele não sabia de antemão, ele não sabia, é como às vezes nós imaginamos, nós vamos começar algo e não imaginamos como vai terminar, como vai ser o final, qual vai ser o resultado. Então aqui diz o seguinte: conduzido pelo Espírito, não sabendo de antemão o que deveria fazer. Às vezes é preciso coragem para deixar-se conduzir pelo Espírito. Há vezes em que a lógica e o raciocínio do mundo indicam um caminho contrário aos ensinamentos do Senhor. O elder Joe H. Grober, do Coro dos 70, fez-nos esse desafio. Estejam dispostos a correr riscos dentro dos limites aceitáveis. Vivemos na era da razão e da lógica e dos fatos inúmeros. Essas coisas podem ser úteis se ficarem subordinadas à fé no Senhor Jesus Cristo. Mas se forem colocadas acima da fé em Cristo, nele, deixam de ser úteis e podem se tornar muito prejudiciais. Na vida, o Elder contando, eu percebi que a maior parte das decisões acertadas que tomei talvez não tivessem sido tomadas se eu as tivesse tomado com base somente na lógica e na razão. Por isso que Nef falou que de antemão ele não sabia o que ia fazer, ele só estava seguindo o Espírito, embora ele tinha conhecimento. Vamos lembrar, nós já vimos na aula anterior, que o lema de Nef era eu irei e cumprirei, como nós estamos vendo aí na foto, né? Então esse era o lema de Nef. E ele tinha absoluta, na verdade, certeza de que ele estava sendo conduzido pelo Espírito. Embora ele não soubesse todas as coisas, mas até onde ele sabia, ele foi conduzido. E na confiança, exercitando a fé de que é algo que realmente o Senhor esperava dele, ia dar um resultado positivo, né? Aí diz aqui: Nef estava decidido a fazer o que Deus queria que ele fizesse, mesmo que isso fosse contrário à lógica. As escrituras dizem, aqui no versículo 6, capítulo 4, que ele saiu sem saber de antemão o que faria, mas sabendo que precisava obedecer a Deus e conseguir as placas, né? Então essa era a missão dele, né? E para conseguir a
as placas, né? E aí diz o seguinte: suspeito que se tivesse dado ouvidos, né, somente a voz, né, da razão, porque quando o Senhor disse para ele ir lá, e talvez a gente vá se lembrar, por exemplo, da história em que Nefe, deixa eu só voltar aqui, em que Nefe, eles tinham já ido lá buscar a família de Ismael, e aí, ou melhor, eles tiveram que voltar lá, né? Depois. Então, não era uma viagem muito agradável, né? Era uma viagem longa, não era uma viagem rápida, né? Era de muitos quilômetros. E aqui ele diz, né? Então suspeito que se tivesse dado ouvido somente à voz da razão, Nefe e seus irmãos estariam até hoje esperando fora das muralhas de Jerusalém. Às vezes me pergunto se por ouvirmos demais a voz da razão e da lógica e não confiarmos o suficiente em Deus, não acabaremos ficando à espera do lado de fora das muralhas de sua cidade santa? Então que nós possamos pensar a respeito, né? Se é algo que está alinhado com a vontade de Deus, está alinhado com aquilo que os profetas estão nos orientando e nos pedindo, mesmo que nós não tenhamos a visão no final de tudo, né, nem de antemão realmente saibamos o que vai acontecer, como o Nefe aqui aconteceu, e mesmo até fazer, às vezes vai chegar no momento, né? Eu tiro essa experiência, por exemplo, o desafio, quando eu servi como missionário de tempo integral, nós tínhamos 7 lições para decorar, né? E a gente chamava de palestras, né? Eu fiz missão do ano de 79 a 81. E muitos vão se lembrar disso. Então nós tínhamos que decorar aquelas palestras e quando nós íamos ensinar as pessoas, aí nós então iríamos ensinar a primeira palestra, a segunda até a última, né? E hoje nós vemos que o ensino dos missionários, ou na verdade pregar o meu evangelho de uma forma, vamos dizer, mais eficaz, conduzida pelo Espírito, porque vamos ver aqui que foi conduzido pelo Espírito, né? Então hoje o pregar meu evangelho para os missionários é uma direção muito mais alinhada a você seguir o Espírito do que você ter as palestras primeira, segunda, terceira, né? Tanto que os missionários precisam conhecer as lições, mas quando eles vão ensinar as pessoas, eles têm que ir pelo Espírito. Então eles não vão ensinar a primeira lição, a segunda, a terceira. Eles vão, naquele momento, através da inspiração do Espírito, é que eles vão realmente saber o que vão ensinar. Por isso, então, que os missionários aprendem desde o CTM de que nós não ensinamos lições, nós ensinamos, né, pessoas. Então, nós podemos realmente chegar lá e buscar a inspiração para saber o que devemos ensinar. Então, isso é um desafio, né? Na verdade, seguir a orientação, embora não é uma obediência, na verdade, cega, no sentido de que eu não sei nada do que vai acontecer, o que eu vou fazer e tudo. Até onde os missionários sabem. Então, eles têm que estudar as Escrituras, por isso que eles estudam todo dia as Escrituras, individualmente, em companheirismo. Eles têm várias oportunidades de reuniões de distrito, zona, serem treinados, né, na missão pelo presidente da missão e outras autoridades que visitam a missão. Então eles recebem aquelas ensinos, né, e aumentam o seu testemunho, o seu conhecimento, e isso ajuda eles naquele momento. Embora quando eles vão na casa de alguém, que às vezes é uma referência, e eles nunca viram a pessoa, nunca falaram com aquela família, e às vezes eles não sabem o que aquela família realmente precisa, espiritualmente falando. Então esse é o desafio, seguir o Espírito. E naquele momento, eles poderem, numa conversa rápida, inicial com a família, o Espírito poder dizer, olha, é isso aqui. E às vezes até o missionário vai falar, puxa, por que eu vou ter que dar? Eu vou ter que falar sobre
o plano de salvação, e não iniciar pela primeira visão, que é o início para explicar da restauração. E porque às vezes, por exemplo, como aconteceu em várias oportunidades, quando eu servi como presidente de missão, e alguns missionários relatavam para mim algumas experiências. E quando eles chegavam lá, e eles realmente sentiam que tinham que ensinar o plano de salvação. E conversando com a família, eles descobriram que a família tinha acabado de perder um ente querido recentemente. Então, naquele momento, eles precisavam ouvir o plano de salvação. E depois a primeira visão e tudo seria posteriormente ensinado. Então, eles realmente seguiram o Espírito. Mas até aquele momento eles não sabiam o que ensinar ou o que fazer. Mas eles realmente seguiram o Espírito e claro que vai ter um resultado positivo, né? Então, que nós possamos realmente aprender. Por isso que o presidente Nelson tem dito que agora aumentou mais ainda a nossa, na verdade, necessidade pessoal de nós aprendermos a buscar receber revelação, né? Através do Espírito. O Espírito sabe todas as coisas, ele confirma as verdades, né? Então, se nós estamos fazendo as coisas alinhadas com a vontade de Deus, só vai ter resultado positivo, né? Uma outra coisa que nós vamos ver aqui em 1 Nef 4, do versículo 10 a 13. Vamos lembrar aqui que o Senhor havia dado uma orientação para Nef. Então vamos ver lá, do versículo 10 a 13, ele diz: E aconteceu que fui compelido pelos... Olha, mais uma vez, ele foi compelido pelo Espírito, né? Ou ele foi conduzido pelo Espírito a ter um entendimento. Qual era? A matar Labão. Então, ele foi compelido pelo Espírito que ele tinha que matar Labão. Mas disse em meu coração: Nunca fiz correr sangue humano, e contive-me, e desejei não ter de matá-lo. Então, aqui nós podemos aprender uma lição, né? Na prática. Às vezes, tem algumas coisas que cabe a nós, na nossa responsabilidade, né? E nós podemos realmente fazer, devemos fazer algumas coisas. Eu atualmente estou servindo como bispo pela segunda vez, e em algumas situações, às vezes, eu até falo, né, para os meus conselheiros, porque às vezes o bispo tem que tomar a decisão em algumas coisas, que é as chaves que o bispo tem, e às vezes eu falo para os meus conselheiros: eu gostaria de nesse momento não estar aqui, eu gostaria de nesse momento não ser o bispo, né, da ala nesse momento, mas também a responsabilidade, porque eu estou bispo naquele momento, eu preciso também ter a responsabilidade de assumir as chaves que, como bispo, eu tenho, e que só eu posso usar essas chaves e tomar algumas decisões. Então, esse mesmo sentimento do Nef, né, que ele fala no 10, e ele disse assim: E eu contive, me desejei não ter de matá-lo. Mas, por outro lado, ele sabia que era o Espírito que estava compelindo ele. E vamos lembrar que Nef, ele já tinha tido algumas experiências, desde o capítulo 1, nós vimos, que ele era muito sensível ao Espírito. Se nós formos ver mais adiante, né, teve um momento que Lamã e Lemuel perguntaram para Nef: por que o senhor não fala mais conosco, né? E aí Nef disse para ele: vocês perderam a sensibilidade espiritual. E Nef tinha essa, na verdade, sensibilidade. Só que aqui, vamos parar para pensar que muito provavelmente Nef pensou, ele disse assim: bom, mas nós temos os 10 mandamentos, e um deles fala não matar, né? E aqui eu estou sendo compelido pelo Espírito a matar Labão. Mas vamos ver que algo que no versículo 11, aí diz: e o Espírito disse-me outra vez. Então o Espírito percebeu que ele estava, e lógico, não se negando, né, a seguir, né, porque o Espírito sabia quem Nef era também. Mas muito provavelmente, de uma forma, né, natural, o próprio Espírito Santo sabia que talvez o Nef ia pensar, falar: puxa, mas eu nunca fiz isso, será? É isso mesmo, né? Às vezes acontece, às vezes a gente é inspirado em alguma coisa e a gente
fica, e a gente pensa assim, mas é isso mesmo, né? E aí veio a confirmação novamente. Então é o que aconteceu. E o Espírito confirmou novamente. E o Espírito disse-me outra vez: eis que o Senhor o entregou em tuas mãos. Então, olha só que o detalhe nesse versículo, que agora não cabe mais a responsabilidade do Nefe. O que o Nefe fizer, o Espírito está dizendo, olha, Deus entregou Labão na tua mão. Então, é Deus que quer assim. Então, não é o Nefe entendeu que falou, bom, então agora não sou eu, é o Senhor que deseja isso e ele está me usando para cumprir isso. Aí ele diz, sim, e eu sabia também que ele procurava tirar minha vida e que não daria ouvidos aos mandamentos do Senhor e também se apoderara de nossos bens. Vamos lembrar que Nefe, Labão e Lemuel e os irmãos, eles foram lá várias vezes negociar com Labão para os irmãos dele, Labão e Lemuel, né? Eles foram várias vezes negociar com Labão e levaram ouro e foram tentar ver se conseguiam trocar, né? E pegar as placas pelo ouro e tudo. E o Labão, então, por várias vezes, ele foi, né, de certa forma, ele mentiu e depois queria matá-los, né? E aí, nesse momento, o Nefe encontrou Labão, bêbado, né? Caído. E aí, quando o Senhor, através do Espírito, disse, olha, mata Labão. E aí diz aqui no 12, então aí veio o 12 que é uma das chaves. E aconteceu que o Espírito me disse outra vez, olha só, a terceira vez o Espírito falou para ele, ó, mata-o, pois o Senhor entregou em tuas mãos. Então ele confirmou mais uma vez, Nefe, eu sei que você está apreensivo por causa do que está sendo pedido, porque você tem já no seu coração, você já tomou a decisão de ser um cumpridor dos 10 mandamentos. Mas nesse momento, o Senhor está dizendo para você, só para você, Nefe, que esse mandamento não matarás, para você agora, o Senhor quer que você faça isso. E aí então no 13, o Espírito explica para ele por quê, né? Para abrir então ainda mais a mente de Nefe. E aí diz assim, e eis que o Senhor mata os iníquos para que sejam cumpridos seus justos desígnios. Melhor é que pereça um homem do que uma nação degenere e pereça na incredulidade. Então aquilo era uma coisa muito séria, né? A ação de Nefe foi algo assim que ele ia libertar não só a família dele, mas gerações. Hoje nós temos aqui o livro de Mórmon em nossas mãos, são na verdade um ensino para muitas gerações. E por causa do livro de Mórmon, muitas pessoas vão conhecer a verdade, né? Clara, simples, mas a verdade pura. Então, para Nefe, nesse momento, o Espírito está dizendo, olha, Nefe, você tem que cumprir isso. Vamos lembrar que a palavra não matarás, o que o Senhor diz é em relação a não assassinar. Porque se nós formos ver, desde o Velho Testamento que nós estamos estudando esse ano, no Vem Segue, nós vimos que o Moisés foi um dos grandes generais de guerra, né? Moroni, capitão Moroni. Então, quantas guerras houveram que nós conhecemos que as pessoas se defendiam e tinham que matar para se defender, né? Então é diferente. O mandamento não matarás é em relação a você não assassinar. Nesse caso do Nefe, o Espírito deixou bem claro para ele no 11, diz assim, eis que o Senhor o entregou em tuas mãos. Então, ele dizendo, Nefe, você não vai ser culpado de nada, você não vai ser questionado ou cobrado por isso, porque Deus está mandando e você vai fazer, e você tem que fazer. Então vamos, para nós podermos entender melhor, que justificativa haveria para um homem reto como Nefe tirar a vida de outra pessoa? O profeta Joseph Smith ensinou que é o Senhor que estabelece o padrão do certo e do errado. Nós já aprendemos em algumas aulas que uma vez o Elder Scott, ele nos ensinou algo muito interessante em relação a isso, que ele disse assim, ninguém na terra
pode determinar o que é certo e o que é errado. Essa foi uma prerrogativa de Deus. Deus já determinou o que é certo e o que é errado, conforme o profeta Joseph Smith disse, que o Senhor estabelece o padrão do certo e errado. Ele já estabeleceu desde a fundação do mundo. O que cabe a nós é nós termos a liberdade de escolha de seguir o caminho certo ou o caminho errado. E claro que vamos escolher as consequências, que isso nós não podemos escolher. A consequência da minha escolha, eu não tenho direito, né? É a lei da colheita, né? Eu vou colher aquilo que eu plantei. Então, se alguém escolher um caminho e depois ele vê que o resultado não é agradável, ele pode mudar, ele pode se arrepender e retornar, ainda quando há tempo para isso. Por isso que o Senhor diz que esse é o tempo de se arrepender, né? Então, se você vê que o caminho que você escolheu não está tão alinhado com a vontade de Deus, aí você tem a chance de mudar ele. E aí diz lá, Deus disse, não matarás. Em outra ocasião ele disse, destruí-las totalmente. Então vamos lembrar que em alguns momentos o Senhor diz, não matarás. Mas para alguns ou em algumas situações o Senhor diz, vai lá e destrua. Vamos lembrar, nós estudamos esse ano, nós estamos agora terminando o Vem Segue do Velho Testamento, e quantas situações teve de que o Senhor disse lá, olha, vai e elimina até a quarta geração, para que não haja vingança depois, né, contra o profeta. Então, em um momento o Senhor pode dizer mata, em um momento ele pode dizer não mata, porque ele é o que a lei é de Deus e ele pode alterar a lei. Ele não pode alterar as bênçãos, porque as bênçãos são uma consequência da obediência à lei. Então, esse é o princípio que conduz o governo dos céus, revelações adequadas à situação em que os filhos do reino se encontram. Então, nesse momento, e o Espírito explicou para Nef, a razão que o Senhor está pedindo isso para você é para que uma pessoa só vai perecer e uma geração toda, né, não vai se prejudicar com isso. E tudo que Deus nos pede é sempre certo, seja o que for, ainda que só venhamos a compreender o motivo muito depois do acontecido. E foi exatamente o que Nef, né? Quando Nef disse aqui que ele foi conduzido pelo Espírito, mas não sabia de antemão o que ia fazer, então imagine, o Espírito conduziu ele, falou, ele não sabia exatamente o que ia acontecer. E no caminho ele viu Labão lá caído, o Espírito, mais uma vez, olha, agora você tem que matar esse homem. Então ele não sabia, se o Espírito talvez dissesse para ele no início, olha, você vai em tal lugar agora e vai matar o Labão, né? Talvez até ele chegar lá, então foi linha sobre linha, o Espírito, até para ver o nível de obediência, né? E aí diz aqui, se buscarmos primeiro o reino de Deus, todas as boas coisas serão acrescentadas. O mesmo aconteceu com Salomão. Ele primeiro pediu, né, sabedoria e Deus lhe concedeu. E com essa sabedoria, né, que ele pediu, e todos os outros desejos do seu coração, até em coisas que, né, pareciam abomináveis a todos que compreendem apenas em parte a ordem dos céus, mas que não são na verdade corretas, porque Deus as concedeu e sancionou por revelação especial. Então olha só, para Nef foi uma revelação especial, e o Senhor disse, olha Nef, que através do Espírito disse, olha Nef, o Senhor deu Labão nas suas mãos, quer dizer, Deus está mandando, então vai lá e faça, né? E ele não vai poder, né, responder em relação a isso, né? Como eu disse aqui, né, até no início eu coloquei algumas perguntas para reflexão, se Nef foi obediente, na verdade, cegamente, e se nós, como membros da igreja, temos que ser obedientes cegamente. Então, muito cuidado, às vezes, né, com essa interpretação. Então, vamos ver aqui um ensinamento do Elder Boyd Packer. Então, a pergunta é essa, obediência cega? Existe isso? É esperado dos membros da igreja que seja obediente cegamente? Então, o Elder Boyd Packer, em um discurso intitulado Arbítrio e Controle, Autossuficiência Individual, o Boyd Packer, nesse discurso, foi proferido na conferência em abril de 1983, e quem quiser ler na íntegra esse discurso, ele foi publicado na Aliahona de julho
de 1983, a partir da página 108. Então, quem quiser, e eu aconselho, ler esse discurso na íntegra. E eu só estou pegando algumas partes desse discurso em relação à obediência cega. E olha só o que o presidente Bodkpeck nos ensina sobre obediência cega. Ele diz assim: os santos dos últimos dias não são obedientes por serem compelidos a obedecer. Então, ninguém é compelido a obedecer, na verdade, cegamente, né? Ele pode ser compelido a fazer determinada coisa, mas ele tem escolha. Se ele vai obedecer ou não, é decisão dele. Agora, para você obedecer, você tem que levar em consideração algumas coisas. E é o que o Eldon Bodkpeck vai explicar. Ele diz: obedecem por conhecerem certas verdades espirituais e terem resolvido, como expressão do seu livre-arbítrio individual, obedecer aos mandamentos de Deus. Então, você tem o direito de escolha. Então, Deus nunca vai compelir ninguém a, na verdade, fazer algo que ele não quer. Ele pode ser compelido, inspirado, como aconteceu com Nefe. Mas Nefe podia ter escolhido: não vou fazer isso. Não é? Agora, por isso que nós temos que ter realmente certeza. Está alinhado com as coisas de Deus, está alinhado com as palavras dos profetas, né? E com a certeza de que isso é de Deus, aí nós temos que tomar a decisão usando a liberdade de escolha, porque se eu fiz convênios para cumprir os mandamentos, eu tenho que obedecer. Somos filhos e filhas de Deus, seguidores e discípulos voluntários do Senhor Jesus Cristo, sob cuja chefia somos feitos livres. E olha só o que o Eldon Peck diz: aqueles que falam de obediência cega talvez conheçam muita coisa, mas não entendem as doutrinas do Evangelho. E ele explica: existe uma obediência nascida no conhecimento e que transcende qualquer forma de controle externo. Não somos obedientes por cegueira, somos obedientes por enxergar. Acho que vale a pena lembrarmos aqui aquela escritura de Adão, quando Adão estava oferecendo sacrifícios ao Senhor, e um anjo veio e perguntou para ele por que ele estava oferecendo sacrifício. Infelizmente, eu já vi algumas pessoas de forma equivocada ensinar que Adão foi obediente cegamente. Então nós precisamos entender esse contexto certo, né? Ele está, na verdade, praticamente na mesma situação que Nefe. Ele não entendia plenamente tudo, mas não que ele não sabia de nada, né? E aí o anjo perguntou para ele, porque ele oferecia o sacrifício, e ele diz: não sei, exceto que o Senhor me ordenou. Agora, não é que ele não sabia nada. Até onde ele sabia, ele fez. O que ele fez? Ele fez o altar. O que ele fez? Ele escolheu aquele animal, que não era qualquer animal que podia ser colocado como sacrifício. Tem que ser um animal limpo, imaculado. Ele tem que separar as partes do animal corretamente. Então tinha um rito a ser seguido. Isso ele sabia. E aí então ele fez tudo isso. Até onde ele sabia, ele fez. Então não foi, na verdade, cegamente: eu não sei nada do que eu... Não. Até onde ele sabia, ele fez. E depois ele foi inspirado. É por isso que o anjo perguntou para ele. E quando ele disse, então, não sei, exceto que o Senhor me ordenou, por isso que aí então é dito aquelas palavras de louvores ao Senhor através da obediência de Adão, né? Então aí ele exalta Adão por ter escolhido obedecer a Deus, né? Mesmo não entendendo plenamente todas as coisas, né? Então é isso que o Eldon Peck está dizendo: nós não somos obedientes por cegueira, nós somos obedientes por enxergar. E claro que nós não é como a visão de Deus, a gente às vezes não tem essa capacidade ou poder de entender todas as coisas na sua plenitude. Mas quando é nos pedido algo, a gente já sabe alguma coisa, né? Que está alinhada com as escrituras, que os profetas têm falado nisso. Então tem certas coisas que nós já sabemos. E às vezes não sabemos tudo, mas até onde sabemos, nós vamos exercer a ação do conhecimento. E a parte que nós não sabemos, nós vamos exercer a ação de nossa fé. O melhor controle, o Eldon Peck repete, é o autocontrole. As tentações de vossos filhos, e aí olha só que interessante agora em relação à importância, né, de nós ensinarmos para que os nossos filhos não
não, na verdade, sejam enganados, cometam erros, né? E às vezes alguns até alegam, né? Eu não sabia de nada, cegamente eu fiz isso. Então, por isso a responsabilidade dos pais. E aí ele diz o seguinte, que as tentações que os nossos filhos, os vossos filhos enfrentarão, não virão em casa ou nas aulas do seminário, mas posteriormente, quando estiverem longe dos pais e professores. Um dia terei de dar-lhes a liberdade. Então, quem é pai e mãe sabe disso, não é? Até onde a gente protege, ensina, por isso a responsabilidade de estar do lado, ser o exemplo, né? Porque vai ter um momento que você vai ter que dar essa liberdade. E aí o Elder Peck faz uma pergunta que nós precisamos pensar. E quando esse dia chegar, que você vai ter que dar essa liberdade para o seu filho, para a sua filha, que você como pai e mãe não vai poder estar lá vivendo do lado, nem os professores, né, nem os líderes, né? Então ele diz, e quando chegar esse dia, até que ponto seus filhos vão ser livres e até que ponto eles vão estar realmente seguros? E aí o Elder Peck responde com isso, dependerá de quanta verdade aprenderam. Por isso que a importância de nós estudarmos as Escrituras em família, os pais assumirem definitivamente a família e entender que a igreja, ela auxilia a família e não é responsável pelo ensino da família, né? Mas é os pais, e aí os pais ensinam e nós vamos para a igreja lembrar das coisas que aprendemos no lar e compartilhar e também ouvir das outras famílias e aprender também. Então nós ensinamos e aprendemos ao mesmo tempo. Então, ainda nessa parte de 1 Nef 4, 10 a 13, algumas observações que eu considero importantes. Algumas pessoas acham erroneamente que o Espírito do Senhor está inspirando-as a fazer. É contrário aos mandamentos anteriores do Senhor. Foi assim que Nef se sentiu. Hoje, não precisamos preocupar-nos com a possibilidade de o Senhor inspirar-nos a fazer algo contrário aos mandamentos atuais. O presidente Harold Billy ensinou-nos que há uma pessoa específica a quem o Senhor faria uma revelação dessas. Quando for preciso que qualquer coisa seja diferente daquilo que o Senhor ordenou anteriormente, ele o revelará ao seu profeta e a ninguém mais. Então, que nós possamos ficar tranquilos. Tudo que é nos pedido é de acordo com o que os profetas estão nos orientando, ensinando, não vai ser pedido nada diferente. Se isso acontecer, vai vir através da linha de autoridade, que é o profeta. É preciso lembrar que o Senhor deu a Labão pelo menos 2 oportunidades de entregar as placas de ouro sem perder a vida. Labão era mentiroso e ladrão, e no mínimo 2 vezes ele tentou tirar a vida de outros. Tanto o roubo como a tentativa de homicídio eram passíveis de pena de morte. Então nós sabemos, estamos estudando o Velho Testamento, e na lei de Moisés, lá conforme em Êxodo e Deuteronômio fala, que tinha pena de morte. Então tinha algumas coisas que eram olho por olho, dente por dente. E já o Labão, algumas coisas que ele fez, ele já estava, de uma certa forma, condenado, né, pela lei da pena de morte. Por isso, então, que na verdade o Senhor, por muitas vezes, tentou fazer de outra forma, que Labão pudesse amenizar o coração. Então, Nef e os irmãos dele foram lá para tentar negociar, deram chances para Labão entregar as placas de outras maneiras, né? Mas, além de ele não entregar, ainda ele quis ficar com o ouro da família de Nef e ainda matá-los, né? O Senhor queria que Leí e seus descendentes tivessem as escrituras, ainda que para isso fosse que um homem perecesse. As placas de bronze não foram uma bênção apenas para os nefitas e molequitas. Elas também foram a fonte da parte dos escritos das placas de ouro, como por exemplo, os trechos de Isaías e a alegoria de Zenos. O livro de Mórmon foi uma bênção para milhões de pessoas em muitas nações e continuará a sê-lo no futuro. Então tem coisas no livro de Mórmon que estão muito mais claras, ensinadas de uma forma mais clara do que a própria Bíblia, né? E era tudo isso que estava em jogo quando Nef encontrou Labão e seguiu a orientação do Espírito, quando o Espírito disse para ele matar. Então, para nós podermos resumir isso tudo, então, gostaria de usar aqui a importância da integridade, né?
Então, o Elder Scott nos ensinou através de um discurso intitulado Poder Alentador da Fé nos Momentos de Incerteza e Provação. Isso foi na conferência de abril de 2003 e publicado na Liahona de maio de 2003. Então, quem quiser ler na íntegra, mas eu vou usar só uma parte do discurso do Elder Scott. Ele diz: observou que a integridade é necessária para o alicerce da força espiritual. A base do caráter é a integridade. Um caráter digno fortalecerá sua capacidade de atender obedientemente à orientação do Espírito. Um caráter justo é o que você está desenvolvendo. Isso é mais importante do que as coisas que você possui, o que aprendeu ou os objetivos que alcançou. Ele permite que você se torne uma pessoa digna de confiança. O caráter justo constitui o alicerce da força espiritual. Ele permite que nos momentos de provação ou testes você tome decisões difíceis e extremamente importantes de modo correto, mesmo que pareça estar acima da sua capacidade. Eu gostaria de fazer aqui uma analogia aqui sobre a parte onde, quando eles mataram o Labão, e aí Nefe colocou a roupa do Labão e aí ele pediu para o servo buscar as placas, e o servo pensou que era Labão e foi lá para entregar. Quando ele entregou as placas para Nefe pensando que era Labão, e quando ele viu que era o Nefe, ele ia sair correndo, né? O nome desse homem era Zorã. E o Nefe, então, agarrou ele, porque ele ia correr e contar para as outras pessoas, e as pessoas os servos do rei Labão, eles iam atrás de Nefe e dos irmãos, né? Então ele segurou o Zorã e aconteceu algo muito interessante. Do 1 Nefe 4, 32, 33, diz lá. E aconteceu que eu lhe disse que se ouvisse minhas palavras, assim como o Senhor vive e vivo eu, se ouvisse minhas palavras, poupar-lhe-íamos a vida. E disse-lhe sob juramento que não precisava temer, que seria um homem livre como nós, se descesse conosco ao deserto. Então aí o Zorã, agora, a parte aqui importante, ou o princípio é esse. O que é mais espantoso para o leitor ocidental é o efeito miraculoso do juramento, que Nefe surte em Zorã, a quem bastou ouvir algumas palavras convencionais para prontamente tornar-se tratável, e também para os irmãos de Nefe. Por sua vez, bastou Zorã jurar que permaneceria com eles para que seus temores cessassem. Então aí Zorã, eles tiveram que ouvir da boca de Zorã, né, um juramento. E aí o Zorã fala lá para eles que ele jurava que ele iria com eles, né? E então aí eles ficaram tranquilos. Agora, foi na verdade, a parte importante foi o juramento, né? Então a pergunta é: qual é o valor do juramento? Como é que é o nosso juramento, né? Ou como nós vemos isso? Mas isso não se aplica a qualquer juramento. Juramentos mais solenes e invioláveis são feitos pela vida de algo, nem que seja de uma folha de grama. Os únicos juramentos mais terríveis que os feitos por minha vida, ou o que é menos comum pela vida de minha cabeça, são os feitos pela fórmula Ayah Alá, ou seja, pela vida de Deus, ou vive o Senhor, que é o exato equivalente ao árabe, né? A Elohim do hebraico antigo. Hoje essas fórmulas são empregadas levianamente pela gentalha da cidade, mas na antiguidade esses eram considerados juramentos terríveis, como ou ainda são considerados hoje entre o povo do deserto. Vemos assim que a única maneira pela qual Nefe poderia apaziguar Zorã rapidamente seria fazer o único juramento que ninguém nem por sonho quebraria, o mais solene de todos os juramentos, na verdade semitas, né? Como eles diziam, vive o Senhor e vivo eu. Então era algo que eles levavam muito a sério, né? Eu gostaria de fazer aqui uma comparação. Uma vez eu e minha esposa estávamos levando a nossa filha no médico, e quando estávamos aguardando ser atendido, eu estava lendo uma revista lá do hospital, e era uma revista médica lá. E lá então tinha uma pergunta lá, tinha um médico lá, que era a revista do hospital, e ele fez lá, na verdade, um pensamento, e o título da
assim, das palavras dele era assim: lembram-se do seu juramento? Lembra-se do seu juramento? Aí era uma parte da revista chamada Ética nos Juramentos e Conventos. Então, na verdade, consultando o dicionário, encontramos pelo menos 3 definições da palavra ética: conjunto de regras e de valores ao qual se submete os fatos e as ações humanas para apreciá-los e distingui-los. Aí vem também a ciência da moral e a pureza. Na medicina, existem 3 juramentos que os médicos fazem no dia da formatura. Aqui no Brasil, cada faculdade usa um dos 3 juramentos mais comuns em todo o mundo, que é o que nós conhecemos como o juramento de Hipócrates, o juramento médico e o juramento de Genebra, de 1948. Então, um desses 3, quando alguém se forma médico, ele faz esse juramento. Então, rapidamente, o juramento de Hipócrates é esse: prometo que ao exercer a arte de curar, mostrar-me-ei fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência, penetrando no interior dos lares, meus olhos serão cegos, minha língua calará os segredos que me forem revelados, o que terei como preceito de honra, nunca me servirei da minha profissão para corromper os costumes ou favorecer o crime. Se eu cumprir esse juramento com fidelidade, goze eu e a minha vida e a minha arte com boa reputação entre os homens e para sempre. Se dele me afastar ou infligir, suceda-me o contrário. Então esse era o juramento de Hipócrates. O segundo juramento, que é o juramento médico, ele diz o seguinte: com o pensamento voltado para Deus, juramos defender todos os direitos da pessoa humana, atender com amor aos doentes como se fossem nossos próprios irmãos, procurar aperfeiçoamento técnico científico para maior benefício dos doentes e progresso da medicina, concorrer sempre para a elevação moral da profissão, reverenciar os mestres que nos possibilitaram o conhecimento das ciências médicas, não praticar o aborto ou a eutanásia, sob pretexto algum, a menos que o direito natural imponha o contrário, respeitar a família na sua honra, nos direitos da procriação e na indissolubilidade do vínculo matrimonial, dedicar sincera amizade aos colegas de profissão para que reine maior cordialidade na classe, não aceitar a recompensa econômica como fim profissional, senão como meio que possibilite subsistência digna. Assim Deus nos ajude. Esse é o juramento médico. E o juramento de Genebra, que é a declaração, diz o seguinte: ao ser admitido como membro da profissão médica, comprometo-me solenemente a consagrar minha vida ao serviço da humanidade. Dedicarei aos meus mestres o respeito e a gratidão a que fazem jus. Exercerei minha profissão com consciência e dignidade. A saúde do meu paciente constituirá minha principal preocupação. Respeitarei os segredos que me foram confiados. Manterei por todos os meios ao meu alcance a honra e as nobres tradições da profissão médica. Meus colegas serão meus irmãos. Não permitirei que questões de religião, nacionalidade, raça, política partidária ou situação social se interponham entre o meu dever e meu paciente. Conservarei o máximo respeito pela vida humana, desde sua concepção. Mesmo sob ameaça, não utilizarei meus conhecimentos médicos contra as leis da humanidade. Assumo esses compromissos solenemente e livremente por minha honra. Então existem esses 3 juramentos. Levando isso para uma aplicação os nossos juramentos, com os nossos convênios, né? Eu fiz uma aplicação que ficaria assim: ao ser admitido como membro da Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, comprometo-me solenemente a consagrar minha vida ao serviço da humanidade e ao próximo. Dedicarei aos meus pais e líderes o respeito e a gratidão a que fazem jus. Exercerei meu compromisso com consciência e dignidade. O bem-estar dos meus irmãos constituirá minha principal preocupação. Respeitarei os segredos que me foram confiados. Manterei por todos os meios ao meu alcance a honra e as nobres tradições dos mandamentos e orientações dos profetas vivos. Meus companheiros serão meus irmãos. Não permitirei que questões de religião, nacionalidade, raça, política partidária ou situação social se interponham entre o meu dever e os meus irmãos. Conservarei o máximo respeito pela vida humana, desde sua concepção, mesmo sob ameaça. Não utilizarei meus conhecimentos dados pelo Senhor
contra os mandamentos e convênios. Assumo esses compromissos solenemente e livremente por minha honra. Então é uma aplicação para os nossos convênios, assim como tem o juramento dos médicos, a gente poderia talvez fazer essa analogia com a Declaração de Genebra. E a outra que eu fiz aqui é o juramento de Hipócrates, e ficaria o seguinte: prometo que ao exercer a arte de curar espiritualmente, ensinando eficazmente, mostrar-me-ei fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e do companheirismo, penetrando no interior dos lares. Meus olhos serão cegos no que diz respeito ao nível social das famílias. Minha língua calará os segredos de forma sigilosa que me forem revelados em minhas responsabilidades, o que terei como preceito de honra. Nunca me servirei do meu conhecimento para corromper os costumes dos mandamentos de Deus, ou de favorecer o erro meu ou de meu semelhante. Se eu cumprir esse juramento com fidelidade, goze eu em a minha vida e a minha arte com boa reputação perante Deus, em primeiro lugar, e entre os homens e para sempre. E que todos os convênios que eu prometi cumprir, eu faça sem questionar, e mediante minha fidelidade que eu possa receber as bênçãos prometidas. E se deste juramento eu me afastar ou infringir, suceda-me ao contrário. Então, quem dera se nós pudéssemos pensar a respeito dos nossos juramentos. Várias escrituras falam sobre isso. Eclesiastes 5 fala que o próprio Senhor diz, se você realmente fizer um voto ou um juramento, então ele diz, que você não seja, na verdade, um tolo de fazer um juramento e não cumprir. Porque lá ele diz que somente os tolos é que juram e não cumprem, Então, para nós podermos encerrar, eu deixo essa pergunta aqui para nós todos. Nós podemos pensar a respeito disso. Lembra-se de seu juramento? Claro que nós vamos pensar aqui, tem várias histórias no livro de Mormon, nós vamos ver futuramente algumas histórias, por exemplo, dos Zarahemla, que o capitão Moroni parou a guerra no meio para tentar fazer, combinar com eles a paz lá, fazer um acordo de paz, e ele não aceitou, porque ele disse assim, olha, nós não vamos fazer um juramento porque nós sabemos que não vamos cumprir. Quer dizer, o próprio inimigo levava isso muito a sério, Então, lembra-se do seu juramento? Então, nas escrituras modernas, nós temos uma escritura que o Senhor diz a nós todos, seção 108, versículo 3. Temos uma promessa do Senhor que diz, e levanta-te, e sê mais cuidadoso daqui em diante na observância das promessas que fizestes e fazes, e serás abençoado com bênçãos sumamente grandes. Então, que possamos pensar e refletir a respeito disso, como o Senhor diz aqui na Revelação Moderna, e agora em diante, daqui em diante, vamos pensar mais a respeito disso. Nós todos que fizemos convênios, desde as águas do batismo, fizemos promessas e juramentos, que possamos cumprir assim como o Nefe cumpriu, que possamos realmente aprender a ser obedientes, exercendo parte da obediência até onde sabemos, que é o conhecimento, e o restante que possamos ter a coragem de exercer a fé, mesmo não sabendo de antemão o que vai acontecer. Mas se for algo alinhado com a vontade de Deus, do que os profetas estão nos ensinando, vamos em frente e só vamos ter sucesso. Espero que eu possa ter ajudado e aproveitando um Feliz Natal para todos. E até a próxima aula.